Reunião normal, 13 de março de 69. Santa Bibiana, rogai por nós. Agora, se eles querem ver como isso é católico e como isso se conservou na igreja, basta os senhores considerarem o seguinte: um bispo quando se paramenta, um papa quando se paramenta. É uma honra ajudar. Como? Quando se paramentava. Era uma honra ajudar o bispo a paramentar. Era uma honra ajudar o papa a paramentar. E eram altos prelados escolhidos para isso que ajudavam para isso. Por quê? Porque era a expressão hierárquica do serviço. Era portanto, toda uma sociedade na qual essa hierarquização se fazia de um modo muito pronunciado, de modo muito acentuado e condicionava todos os costumes. Por exemplo, uma duquesa, quando ia à corte para, agora, as ocasiões, eu não falo mais dos graus, mas das ocasiões. Quando se tratava de fazer, havia uma distinção muito forte entre três ocasiões. As ocasiões de gala, as ocasiões solenes, depois as ocasiões de cerimônia e as ocasiões comuns. A ocasião de gala, que é o que Saint-Simon chama de cerimônia, que não tem em português propriamente o sentido da cerimônia francesa. Era, por exemplo, para fazer uma visita a um personagem de alta categoria em grandes circunstâncias da vida dele. Por exemplo, luto, um grande luto. Então havia o traje de cor para isso, que é um traje particularmente brilhante, alguns trajes de cor até arcaicos, capas, mantos, com lacaios carregando, etc, etc. Depois, as visitas propriamente de cerimônia. Corresponde a que se chama uma visita de cerimônia ainda hoje. Quer dizer, visitas a pessoas que a gente conhece pouco e que são de muita distinção. Depois, a intimidade, no trato comum. A ideia falsa que a pessoa tem é que nas ocasiões de gala, as pessoas tomavam os ares mais arrogantes. Essa é a gala do cafajeste. Na ocasião de gala, a pessoa tomava um ar solene, mas era exatamente quando a maior amabilidade se supunha da parte das pessoas. Era a ocasião de ser mais amável, não de ser mais arrogante. Todo mundo tem ideia que isso é arrogância. Bem, uma era a atitude do homem na ocasião de gala, quer dizer, pêsames de gala como dava. Havia um traje especial, havia um modo especial de cumprimentar, reverências especiais, tudo era especial para essa ocasião. Outro era para fazer os mesmos pêsames para uma pessoa de categoria menor, para a qual a gala não se punha. Já é coisa muito menor. Quer dizer, tudo era graduado conforme as circunstâncias. Os senhores encontram aí uma diferença profunda no trato de hoje em dia, evidentemente. E os senhores encontram a seguinte ideia: quanto mais eu admiro uma pessoa por alguns desses títulos, mais eu devo me inclinar diante dela. Essa ideia é desconcertante para o moderno. Agora é que entra o desconcertante. Quanto mais eu me inclino diante dela, tanto mais eu participo dessa coisa boa que tem nela. Isso é que é desconcertante para o moderno. Eu dou aos senhores uma aplicação. Os senhores imaginem uma pessoa que fosse falar com, não sei, vamos tomar uma figura do tempo de XVI, que era muito admirada no tempo de XVI, talvez exageradamente, o Bailly de Suffren. Era grande navegador lá das Índias, etc., e considerado um herói. Quando ele chegou à corte do XVI, depois de ter feito a navegação dele às Índias e ter tomado colônias dos ingleses, etc., etc., contra todo o protocolo da corte, o irmão do rei, Conde de Artois, levantou-se para falar com ele. Falou com ele de pé, como se ele fosse um príncipe. A ideia era que o Conde de Artois, fazendo isto, não se rebaixava, mas mostrava compreender o valor do homem. E, mostrando compreender o valor do homem, tinha algo do valor do homem. Porque aquilo que a gente compreende e admira tem algo daquilo. Não sei se eu exprimo bem essa ideia, eu deveria exprimir melhor. Se não estiver claro, eu dou um outro exemplo, talvez fique mais clara a ideia.
Os senhores tomem uma pessoa, por exemplo, que vai tratar com um grande pintor. A pessoa trata o grande pintor com todas as atenções devidas a um grande pintor. A ideia que dá é de que essa pessoa compreende o valor de uma grande pintura. Já que respeita tanto um grande pintor, é porque compreende o valor de uma grande pintura. E se compreende o grande valor de uma grande pintura, é porque algo do valor da grande pintura existe dela. Porque quem entende de uma grande pintura tem algo do valor de um grande pintor e da grande pintura. Não sei se está claro o exemplo, se queriam que eu explicasse melhor. Então, mostrar seu respeito para tudo quanto é respeitável e sua admiração para tudo quanto é admirável é crescer até essas coisas, não é diminuir. Isso está claro para a geração muito nova, eu deveria explicar melhor. Então, também, quem soubesse tratar um rei com toda, vamos dizer, uma rainha com um aspecto muito nobre, muito elegante, como era Maria Antonieta. Quem soubesse tratar Maria Antonieta inteiramente como ela devia ser tratada, dava provas de que era um homem de corte, que sabia o apreço que se devia dar a uma pessoa como ela. E, portanto, entrava um tanto na linha dela. Quem faltasse com respeito para ela não era tido como um colosso, era tido como um cretino. Por exemplo. E entrou para falar com a rainha Elizabeth e deu um cheque-hand e ficou sorrindo. Há pouco eu comentei. Isso antigamente diriam que horror, que besta quadrada, ele não entende o que é uma rainha. Na mentalidade moderna, não. Ele achatou a rainha. Então ele é um colosso. Não sei se vocês percebem a inversão completa de ideias que entra nisso. Daí também o fato de que as reverências mais profundas, que indicavam maior respeito, eram aquelas que eram feitas pelos homens de corte, os fidalgos. É porque eram os homens que sabem respeitar, que têm a arte do respeito. Bem, para acabar a parte do respeito, eu diria o seguinte, é que isto só existe numa sociedade quando existe exatamente esse conjunto de virtudes, ao menos em estado de tradição. Se não por princípio, pelo menos como reflexo. No tempo de Luís XIV, isto como virtude já estava se esfumaçando, mas como reflexo ainda existia. Era um hábito bom de que resultava de um tempo anterior onde houvera virtude. Não se pode dizer que essa virtude houvesse no tempo dele. Mas era uma tradição que restava e que é o bom impulso de todo mundo, por humildade, por justiça, de admirar tudo que admirava. Que é o contrário do espírito igualitário moderno. Bem, agora quanto ao afeto. As pessoas que imaginam que a cortesia do Ancien Regime era uma cortesia puramente feita de sorrisos, não entendem nada do negócio. Era uma cortesia que dava verdadeiramente trabalho. Um exemplo que o Saint-Simon conta, naturalmente é um exemplo raríssimo. Luís XIV foi passar uma noite, uns dias, eu não me lembro bem, no castelo do Duque de Antin, que era um filho da Madame de Montespan. E então o Duque de Antin fez a ele as honras do castelo, mostrou onde é, enfim. Luís XIV olhou pela janela e viu uma fileira de árvores. E disse o seguinte, é bonita a fileira, é uma alameda, árvores de um lado e do outro, mas ela ficaria mais bonita ainda se fosse em tal lugar assim. O Duque de Antin não disse nada. Na manhã seguinte, quando o rei acordou, as árvores estavam na outra fileira. Para fazer a vontade do rei. Quer dizer, ele mandou trabalhar a gente a noite inteira. O Saint-Simon não indica se ele mandou serrar as árvores e espetar no chão em outro lugar, ou se ele mandou extirpar as árvores. Então, não é com qualquer árvore que a extirpação é possível. Na manhã seguinte, as árvores estavam de outro lado. Vocês podem imaginar o gasto, o trabalho, a abolação, ficar a noite inteira acordado, vigiando, etc., etc., era apenas para determinar um sorriso do rei.
Então eles vão dizer bajulação. Pode ter entrado bajulação. Mas quem leve isso meramente à conta de bajulação não compreendeu o prazer de fazer prazer, que era uma das molas da vida de antigamente. Isso que, naturalmente, com o rei tomava esses casos extremos, citam 100 exemplos de outra natureza em casos menores. Alguém que elogia um objeto qualquer de uma casa onde está em visita, toma carruagem para voltar para sua própria casa, e quando chega em casa encontra aquele objeto lá. O dono tinha mandado a cavalo mais depressa. Era um presente para fazer uma gentileza. Perdeu o objeto. E o objeto custa dinheiro. Mas era o prazer de ter causado prazer. A arte, por exemplo, das festas de improviso. Receber um visitante ilustre no seu castelo. O castelo é sempre no campo, com parque, etc. Receber um visitante ilustre no seu castelo, improvisar festas de que ninguém pensou, novas completamente, e preparadas com meses de antecedência, originais para aquele homem. Então, por exemplo, vão passear não sei, vamos dizer, por exemplo, está recebendo um general, termina o jantar, o dono do castelo diz: general, vamos passear um pouco pelo parque? Em um dos passeios pelo parque, de repente, de um lugar, pulam vários soldados com o mesmo afardamento com que estava a guarda dele no dia em que ele ganhou tal batalha. E prestam a ele a honra. Ele pensa que está tudo, não. Uma orquestra está perto e toca uma música que é a marcha daquele dia. E depois aparece um ator da comédia, uma atriz, e recita uma poesia original para a ocasião, elogiando o feito dele em tal batalha. Quer dizer, os senhores estão compreendendo? Isso foi pensado meses antes. Deu trabalho, deu despesa. Mas não se diz o que se diria hoje, que abacaxi receber um homem desse. Mas, pelo contrário, há uma alegria em causar alegria. E isso é assim, mais modestamente, em todas as categorias sociais. Faz parte da douceur de vivre. Eu me lembro, num livro do Lenotre, chamado Jean de la Vieille France, há um capítulo especialmente consagrado a essa douceur de vivre. Ele conta, por exemplo, casos assim. Uma pessoa que vai num hotel em Calais, é um porto onde se chega vindo da Inglaterra. Desce um inglês que conta isso nas memórias dele, mas é um cuidam qualquer, num hotel qualquer. E elogia muito um vinho que se serve. Naquele tempo, quem viajava de carruagem levava um farnel com garrafas, com uma porção de coisa. Quando o sujeito abre, encontra 3, 4, meia dúzia daquelas garrafas que o hoteleiro tinha mandado pôr sem cobrar dentro da carruagem para o homem. Pelo prazer de ser amado. Mais nada. Então se conta milhares de fatos assim. E o presente, o presentear recíproco, chega a ser um hábito comum da vida. Outra coisa, hospedar-se na casa dos outros. O hotel era raríssimo naquele tempo. As pessoas, quando iam para isso, se hospedavam nas casas das que tinham casa. As casas tinham um quarto de hóspede. E era normal ter quase o ano inteiro hóspedes presentes. Tratados o tempo inteiro, com a maior distinção, a maior gentileza, e quando iam embora, presentes. O hóspede também, ao ir embora, deixava presente. Um caso que diz tudo. Uma duquesa, eu não me lembro bem qual era, eu creio que contei esse caso aqui. Uma noite, acorda, ela dorme e ela tinha o hábito de mandar colocar. Não foi assim. Ela dormiu e entre a cabeceira da cama dela e a parede havia um cortinado. Quando ela despediu a criada dela, etc., que ela ficou sozinha, os senhores têm que imaginar aquelas camas esplêndidas em cima de degraus, com aquele dorsal, com plumas, etc., ela vê que alguém se move atrás da cama dela. Susto, aparece um homem com uma pistola na mão e diz: não se mexa. Ele diz a ela: madame, eu sou Cartucho. Cartucho era o mais célebre bandido da época. Diz: eu estou morrendo de fome, a senhora vai mandar vir coisas para comer e champanhe, porque eu quero beber champanhe. Eu vou me esconder atrás da cortina, a senhora toca a campainha,
chama a sua criada e manda servir essas coisas. Manda a criada embora, se tranca. Quando a senhora estiver trancada, eu vou comer. Havia os cordões que passavam pelo teto e tocavam uns sinos, não havia eletricidade. Chega a criada. Ela, olha, me traga perdidos, não sei mais o que, etc. e champanhe. Eu estou com fome. Criada terá ou não terá estranhado, não sei. Naturalmente trouxe o que ela mandou. Ela foi, levantou, trancou e disse o cartucho, coma. Ele comeu. Agora é um bandido de garrafas do melhor champanhe que o cartucho mandava para Marquês, para beber. Aí vocês compreendem todo o resto. Até hoje essas coisas entranhavam a vida. Bem, ela foi beber o champanhe. Não teve, por exemplo, medo que estivesse envenenado, que deveria ter hoje. Bebeu o champanhe, estava ótimo, etc, etc. A polícia soube e foi fazer investigação de onde é que vinha esse champanhe. Resposta, tudo indica que tenha sido roubada de tal magistrado assim, um dos presidentes do que seria o Supremo Tribunal do tempo, o Parlamento de Paris. Bem, o presidente do Supremo Tribunal, menos elegante do que o bandido, move um processo à duquesa para obter indenização por ter bebido o champanhe dele. E ela bate o pé e diz que não está provado que era dele e discute. Sai um processo cujo desfecho eu não conheço. Cartucho tinha mostrado até onde ia o gosto do presidente e da delicadeza não ser regida. Por que um bandido fazia isso? É um bandido, ele acabou morto e merecia a morte que teve. Mas é um tal hábito de doçura de viver que, por um impulso natural, o bandido tem reflexos de gentilhomem. Eu creio que poucos casos poderiam dizer tão bem aos senhores até que ponto essa impregnação do respeito, da admiração e da suavidade de vida penetrava nas camadas mais degeneradas da sociedade. É uma coisa de triunfo ver isto, que é uma flor da civilização cristã, penetrar até na alma de um bandido. Então eles dirão, que coisa horrorosa o doutor Plínio está dizendo. Olha aí, virtude num bandido. Agora eu pergunto, se eu dissesse um bandido não tem nenhuma virtude, não diria que coisa horrorosa, a mesma pessoa. Ele está dizendo, bandido não tem virtude. É uma verdade. Porque essa é a cabeça cretina do heresia branca. É tonto na ida e na volta. Não se aproveita para nada, é uma besta. Por quê? Porque virtude teológica verdadeira, o bandido não tem. Se ele está em estado de pecado mortal, como está o bandido, ele não tem. Mas ele pode ter bons hábitos e hábitos dignos de louvor. Por exemplo, os bandidos da Calábria que faziam esmolas com dinheiro que roubavam. Roubar é mal feito, mas ter compaixão dos que precisam é bem feito. Isso que alguma pessoa dirá, pobre homem, ele vai ver que tem mais caridade do que muito banqueiro, eu posso dizer do Cartucho. Tinha mais cortesia do que muito burguês. Por que não? E está dito. O senhor sabe qual é o reflexo de heresia branca quando ouve isso? Isso fica com nó, enjoado, embrutecido, não tem argumentos, se encatifa. Consequência, eu estou bem orgulhoso. Pronto. Daí uma bela resposta. Bom, então, aqui fica uma comparação entre o Cartucho e o democrata cristão. Minha conclusão é, eu prefiro o Cartucho. Está terminada uma ligeira exposição de Saint-Simon. Por mais singular que seja, o senhor sabe bem toda a admiração que eu tenho pela Europa, né? A gente deve reconhecer que em algumas coisas da Europa, para alguns efeitos da Europa, existe qualquer coisa de barbárie que se prolongou durante muito tempo com uma tal ou qual inocência. Por exemplo, uma coisa chocante, desde os primórdios da monarquia capetinga, a rainha devia dar à luz a criança em público. E entrava no quarto dela quem quisesse. Quem quisesse, absolutamente. Para ter certeza que ele era o herdeiro do trono. Porque podiam, enfim, eram sempre pessoas capazes de herdar o trono. Olha, imagina aquela carinha de criança, como é que a gente iria reconhecer depois de um outro, né? Tá bom.
eu vejo nisso uma certa barbárie. Que é barbárie porque vem do tempo dos bárbaros por uma continuação ininterrupta. Eu acho que aqui está dito tudo. Há mais alguma pergunta? Alguma pergunta, meus caros? Floriano. E aquela cortesia chinesa, japonesa, como se explica? Houve várias escolas de cortesia muito quintessenciadas. Houve a cortesia bizantina, houve a cortesia chinesa, japonesa, mais a chinesa do que a japonesa, né? Os romanos e os gregos tinham certas fórmulas de cortesia, né? Mas o próprio de todos esses produtos nesses povos pagãos é de eles serem muito quintessenciados em algum ponto e apresentarem lacunas enormes em outros pontos. Em geral, o que a gente encontra, entre outros pontos de lacuna, em todas essas outras escolas de cortesia antigas, é uma manifestação de respeito que se tributa muito mais ao poder do que verdadeiramente ao valor pessoal. Quer dizer, era objeto da cortesia quase exclusivamente aquele que tinha o poder político na mão. A cortesia voltada para o homem célebre, o homem ilustre, muito menos. Em Roma, na Grécia, por exemplo, havia matemáticos célebres, cientistas célebres que eram escravos. Tratados como escravos e vivendo das senzalas junto com escravos. Sem mais nem menos. E passando da matemática para limpar a fechadura e para tirar a mancha de roupa e voltando para a matemática. E não se tinha ideia de que uma monstruosidade dessa era uma injustiça, não é? Às vezes chegando até a divinização das pessoas, tratando como Deus, como semideuses, etc. E então com manifestações de respeito exageradas, até inumanas, não é? A exagero, então, do Salamaleque, por exemplo, oriental, etc.